Hollywood, um lugar onde os sonhos viram lendas, mas também um lugar onde os holofotes intensos escondem as sombras mais escuras, onde estrelas parecem imortais, muitas se quebraram nas tentações das drogas, álcool e a pressão esmagadora da fama. Elas foram celebradas pelo mundo inteiro, consideradas ícones na tela, e, no entanto, perderam tudo, às vezes até a própria vida. Entre as inúmeras histórias trágicas, há nomes que ficaram gravados na memória de milhões de espectadores na Europa e no mundo todo. Hoje revisitamos 7 das estrelas mais conhecidas, cujo brilho e tragédia estão intrinsecamente ligados. Suas histórias vão chocar, emocionar e fazer você refletir sobre o verdadeiro preço da fama. 1. Robert Downey Jr. Antes de conquistar o mundo como Tony Stark, Homem de Ferro, Robert Downey Jr. era o símbolo de um talento destruído. Nascido em uma família de artistas, foi seu próprio pai quem lhe deu maconha pela primeira vez, aos 6 anos. O que era um jogo inocente tornou-se o início de um abismo. Nos anos 80 e 90, Downey Jr. era, ao mesmo tempo, um ator celebrado e um viciado completamente fora de controle. Enquanto brilhava na tela, passava as noites com cocaína, heroína e álcool. Hollywood o amava, mas também o temia. Em 1999 veio a queda. Ele foi condenado a 3 anos de prisão após falhar em vários testes de drogas. Para muitos ele estava acabado, uma estrela caída cuja carreira parecia ter chegado ao fim para sempre. Mas foi justamente na escuridão que ele encontrou uma segunda chance. O encontro com Susan Levin, a mulher que mais tarde se tornaria sua esposa, mudou tudo. Ela lhe deu um ultimato, ou as drogas, ou ela. Robert escolheu o amor e a vida. Em 2003 ele disse adeus às substâncias de forma definitiva. E então veio a Marvel. Ninguém acreditava que ele faria um grande retorno, mas o papel do Homem de Ferro não foi apenas sua salvação, mas também uma metáfora. A armadura de ferro que ele usava na tela era a mesma que ele havia criado na vida real, forjada a partir da dor, das derrotas e da vontade de renascer. Hoje Robert Downey Jr. não é apenas um ator celebrado, mas também o símbolo de um dos maiores retornos da história de Hollywood. Sua história prova, mesmo que você afunde no mais profundo abismo, pode se levantar novamente e brilhar mais forte do que nunca. 2. Heath Ledger. Heath Ledger, jovem, carismático, talentoso, um ator australiano que conquistou Hollywood de assalto. Com apenas 16 anos deixou a casa dos pais para realizar seu sonho. Aos 20 já era um rosto conhecido nos ímparos, mas foi sua interpretação do Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas, que o tornou imortal. Este papel lhe trouxe fama mundial, e ao mesmo tempo se tornou sua prisão. Homenagem ao Coringa. Sob a maquiagem branca e o sorriso sinistro, o papel o consumia por dentro. Ele mal dormia. Amigos e família relataram que muitas vezes ele descansava apenas 2 horas por noite. Para entorpecer a constante inquietação interna, ele recorria a um perigoso coquetel de sedativos, soníferos e analgésicos. Cada pílula era uma tentativa desesperada de silenciar as vozes em sua cabeça. Em 22 de janeiro de 2008, o impensável aconteceu. Ledger foi encontrado sem vida em seu apartamento em Nova York. Ele tinha apenas 28 anos. O relatório toxicológico revelou a amarga verdade: 6 medicamentos diferentes em seu corpo, uma mistura letal. A notícia chocou o mundo. Fãs, colegas e a mídia fizeram a mesma pergunta. O Coringa o havia destruído? Alguns disseram que foi sua extrema dedicação ao papel. Outros viram a pressão da fama e a batalha implacável contra o sono como as verdadeiras causas. Mas o resultado era inegável. Um ator brilhante cuja carreira estava apenas começando foi tirado da vida cedo demais. O último sorriso de Heath Ledger como Coringa ecoa até hoje, sombrio, assustador e trágico. Sua história nos lembra que os papéis mais perigosos não terminam quando as câmeras se apagam. Às vezes eles perseguem o ator até a morte. 3. Judy Garland. Judy Garland. Para muitos, eternamente a jovem Dorothy, que cantou sobre o arco-íris em 1939, no clássico O Mágico de Oz. Sua voz cristalina e sua aura inocente conquistaram os corações do mundo inteiro, mas nos bastidores, uma realidade cruel começou cedo, destinada a destruir sua vida para sempre. Hollywood não via nela uma criança, mas um produto. Para deixá-la perfeita,
Para a câmera, os estúdios a enchiam de medicamentos, estimulantes para aguentar longos dias de filmagem, barbitúricos para que pudesse dormir, comprimidos contra a fome para controlar seu peso. Ainda adolescente, seu corpo se tornou um laboratório, controlado por produtores e médicos que só visavam o lucro. Quanto mais ela brilhava na tela, mais profundamente ela se desintegrava na vida privada. No início dos seus 20 anos, Judy já estava marcada por depressão, ansiedade e dependência. Sua vida era um ciclo interminável de filmagens, medicamentos, escândalos e casamentos fracassados. Ela se tornou a voz celebrada da América e, ao mesmo tempo, a prisioneira mais visível do sistema de Hollywood. Em 22 de junho de 1969, com apenas 47 anos, Judy Garland foi encontrada sem vida em Londres. Uma overdose de barbitúricos. A canção do arco-íris que antes prometia esperança tornou-se o véu que encobria sua tragédia. Sua história permanece como o mais doloroso aviso. Nem mesmo Dorothy encontrou o caminho de casa. Hollywood a transformou em um mito e, ao mesmo tempo, sacrificou sua vida. 4. Drew Barrymore. O mundo conheceu Drew Barrymore como a menina doce e inocente, que aos 7 anos interpretou a pequena Gertie em E.T., o extraterrestre, de Steven Spielberg. Seu sorriso, sua ternura infantil a tornaram imediatamente a queridinha do público. Mas por trás dessa imagem mágica escondia-se um destino chocante. Enquanto outras crianças ainda brincavam com bonecas, Drew já pegava em vodka aos 11 anos. Aos 12, o próximo passo, cocaína. Hollywood a tratava como adulta, mas ninguém a protegia como criança. Sua família estava despedaçada. Um pai violento e alcoólatra, uma mãe mais interessada em festas do que no bem-estar da filha. A imprensa a celebrava, produtores a exploravam e a indústria ignorava. Assim, Drew mergulhou em um redemoinho de noites de álcool e drogas no meio de sua infância. Aos 13, ela acabou em uma clínica de reabilitação, uma criança que já havia experimentado tudo o que destrói adultos. Mas Drew Barrymore demonstrou uma força incrível. Aos 16, começou a reconstruir sua vida. Trocou festas por sessões de terapia, drogas por amizades verdadeiras. Voltou à tela e, pouco a pouco, reconquistou sua vida. No entanto, o perigo permaneceu sempre presente. Em 2016, após um divórcio doloroso, ela caiu novamente em velhos padrões e buscou consolo na bebida. Mas, diferente de sua infância, Drew agora era uma mulher que havia aprendido a lutar. Hoje ela não é apenas atriz e produtora, mas também um símbolo de que mesmo as feridas mais profundas não precisam ter a última palavra. Sua história nos lembra: por trás de cada sorriso radiante de Hollywood, pode-se esconder uma infância que chora em silêncio. 5. Macaulay Culkin. Ele era o rosto de uma geração inteira. Macaulay Culkin, o garoto atrevido de Esqueceram de Mim. Com seu sorriso maroto e o icônico grito com as mãos no rosto, ele conquistou o mundo no início dos anos 90. Quase nenhuma criança se tornou uma estrela tão rapidamente e tão intensamente. Mas o que começou como um conto de fadas, logo se transformou em uma tragédia. Com cachês gigantescos, contratos milionários e fama mundial, Culkin parecia ter alcançado tudo, antes mesmo de poder dirigir um carro. Mas o preço era alto. Sob a luz constante das câmeras, ele perdeu o controle de sua própria vida. Em um passo espetacular, ele chegou a processar seus pais para poder gerenciar suas próprias finanças. Uma ruptura simbólica que revelou a solidão de uma criança sob os holofotes. As manchetes se sucederam. Em 2004, Culkin foi preso por posse de drogas. O ex-prodígio natalino foi agora arrastado pela mídia como um exemplo de alerta. Fotos que o mostravam emagrecido e exausto rodaram o mundo e alimentaram rumores de uma completa derrocada. Mas Culkin reagiu. Ele negou um retorno permanente ao vício em drogas e tentou construir uma vida além do mito de Kevin. Mas a verdade permanece. A fama precoce foi uma faca de 2 gumes. Deu-lhe glória e riqueza, e ao mesmo tempo tirou-lhe a chance de uma infância despreocupada. Hoje, Macaulay Culkin vive em grande parte recluso, longe dos holofotes. Mas seu nome permanece para sempre ligado a um dos papéis mais conhecidos da história do cinema, e a advertência de que a fama na juventude pode ser uma maldição. 6. Carrie Fisher.
Para milhões de fãs, ela foi para sempre a Princesa Leia, o ícone da rebelião em Star Wars. Com seus coques marcantes, sua voz decidida e seu olhar indomável, Carrie Fisher se tornou uma lenda da cultura pop. Mas nos bastidores, uma guerra incessante fervilhava dentro dela, que não tinha nada a ver com fama e papéis no cinema. Aos 13 anos, ela já experimentava maconha. Mais tarde vieram cocaína e outras drogas. Durante as filmagens de O Império Contra-Ataca, ela mesma admitiu ter usado cocaína regularmente, não porque gostava, mas porque não conseguia mais suportar a pressão da fama. Hollywood via nela uma deusa, mas na vida privada ela afundava no caos da dependência e da doença. O mais difícil, porém, foi sua luta contra o transtorno bipolar. Internações, medicamentos, até mesmo terapias de eletrochoque, nada conseguia acalmar permanentemente a tempestade interna. Para entorpecer essa agonia, ela recorria repetidamente a substâncias que lhe davam apenas minutos enganosos de paz. Carrie Fisher muitas vezes disfarçava sua dor com humor e sarcasmo afiado, mas as cicatrizes permaneceram. Em 27 de dezembro de 2016, ela sofreu uma parada cardíaca durante um voo. No relatório da autópsia, foram encontrados vestígios de cocaína, heroína, êxtase e opioides, um coquetel letal que selou seus demônios para sempre. O mundo lamentou a princesa da galáxia, mas a verdadeira tragédia era a mulher por trás do mito, uma lutadora brilhante, engraçada, vulnerável, que nunca conseguiu vencer completamente suas batalhas internas. 7. Charlie Sheen. Charlie Sheen, um nome que antes representava sucesso, fama e a imagem de bad boy. Com a série 2 Homens e Meio, ele se tornou o ator de TV mais bem pago do mundo, um favorito do público que amava seu jeito rebelde. Mas o que parecia uma carreira perfeita transformou-se em uma espiral descendente de excessos. Já nos anos 90, Sheen sofreu um derrame após uma overdose de cocaína. Mesmo assim, ele continuou, cada vez mais rápido, cada vez mais perigoso. Em 2010, veio o escândalo que destruiu definitivamente sua imagem. Em um hotel em Nova York, ele foi encontrado nu, completamente fora de controle e sob o efeito de drogas. A mídia se jogou sobre ele. Entrevistas cheias de declarações desconexas como Tiger Blood e Winning o transformaram em uma caricatura de si mesmo. Produtores, colegas e emissoras inteiras se afastaram dele. Contratos milionários foram rompidos e Hollywood não queria mais nada com a bomba relógio Charlie Sheen. Mas por trás dos escândalos e da fachada do festeiro arrogante, havia um homem que lutava não apenas contra o vício, mas também contra um diagnóstico chocante. Em 2015, ele tornou público que era HIV positivo. A notícia chocou o mundo e lançou uma nova luz sobre seu estilo de vida destrutivo. Apesar de tudo, Sheen tentou colocar sua vida de volta nos trilhos. Ele buscou ajuda, falou abertamente sobre seus demônios e lutou por um pouco de normalidade. Mas o estigma e as lembranças de suas escapadas o perseguem até hoje. Charlie Sheen permanece como um monumento à rapidez com que a fama pode ser destruída. Ele foi uma das estrelas de TV mais conhecidas de sua época e um exemplo de que nem milhões e a fama mundial são suficientes quando se perde a batalha contra si mesmo. Estas 7 histórias nos mostram que por trás do brilho de Hollywood espreitam abismos profundos. Robert Downey Jr., que ressuscitou das cinzas, Heath Ledger, cujo gênio o devorou, Judy Garland, explorada por um sistema, Drew Barrymore, que se perdeu como criança, Macaulay Culkin, prisioneiro de sua fama precoce, Carrie Fisher, a inesquecível princesa que nunca venceu completamente suas batalhas internas, e Charlie Sheen, a prova viva do poder destrutivo da fama e do excesso. Todas elas nos lembram que a fama não significa apenas aplausos, dinheiro e reconhecimento. Ela exige um preço, e esse preço pode ser a própria vida. Por trás de cada tapete vermelho, por trás de cada flash, existe uma realidade que muitas vezes permanece invisível. Solidão, pressão, tentação e demônios que gritam mais alto do que os fãs que o aclamam. Mas essas histórias não são apenas tragédias, são também avisos e, no caso de Downey ou Barrymore, provas de que há esperança, que mesmo no mais profundo abismo, é possível encontrar um caminho de volta para a vida. No final, permanece uma verdade amarga. Hollywood cria lendas, mas também as destrói. E às vezes as maiores estrelas são justamente aquelas que queimam mais intensamente,
e se extinguem mais rapidamente,